Vamos dar início a esse treinamento, seguindo o nosso cronograma. Não sei se você teve a oportunidade de visualizar o e-mail, onde nós estamos apresentando um cronograma diário de treinamento da ferramenta. Então, hoje, nós estaremos apresentando no software a rotina de vendas, né? Amanhã, na verdade, essa rotina ela vai se repetir toda semana, certo? Então, amanhã nós vamos tratar da rotina de estoque. E na quarta-feira, na terça-feira, rotina de compras, na quarta-feira, estoque, na quinta-feira, faturamento, sexta-feira, financeiro. Então, toda semana nós estaremos apresentando esse treinamento para aqueles que tiverem dúvidas em relação à operação do sistema. Nós vamos poder apresentar esse treinamento e tirar as dúvidas que forem pertinentes. Então, dando início ao nosso treinamento, nós vamos abordar hoje a rotina de vendas e a integração com o site queridocarro.com. No momento que nós abrimos o software, automaticamente ele me traz uma informação chamada Diário do Workmotor, onde essa informação ela é configurável lá na rotina de configuração do sistema, onde eu posso solicitar que essa mensagem ela apresente no momento que eu inicio o sistema ou então que ela fique oculta. Então, nesse Diário do Workmotor, que tipo de informações o software me traz? Quais são os clientes que devem fazer a revisão hoje, os clientes agendados para hoje, os aniversariantes do dia e os compromissos financeiros a receber e a pagar. Dentro dessas informações, nós devemos lembrar que todas essas informações são produzidas através da ordem de serviço. Então, nós vamos elaborar uma ordem de serviço no treinamento de hoje para que nós possamos visualizar essas informações refletidas no diário. Então, o processo de elaboração da ordem de serviço, na verdade, do atendimento como um todo, ele segue alguns procedimentos. Esses procedimentos formam um processo. E a gente sempre procura dizer, conceitualmente, que um processo ele nada mais é do que um conjunto de procedimentos. Então, o procedimento de venda, o processo de venda, um processo de venda dentro do software, ele é um conjunto de procedimentos que geram um atendimento ao cliente. Então, no menu Orçamento/OS, no momento que eu clico em Orçamento/OS, eu tenho a tela de atendimento. Nessa tela, eu consigo clicar aqui no botão Selecionar e visualizar todos os atendimentos em andamento que foram realizados no dia. Esses atendimentos, eles são classificados de maneira aberta ou fechada. O que é um atendimento em aberto e o que é um atendimento fechado? Atendimento em aberto é aquela ordem de serviço que efetivamente não foi concluída. E o que é não concluir o atendimento? Ou seja, a ordem de serviço que foi realizada, aprovada pelo cliente, porém, o veículo já foi concluído o serviço, mas o cliente não passou para retirá-lo e, consequentemente, fechar a ordem de serviço. Então, nesse momento, quando eu abro a pesquisa de vendas, ele traz inicialmente todos os OS que estão em aberto. E se eu quiser consultar, ele apresenta para mim as fechadas, para que eu possa visualizar todas elas que estão, aqueles atendimentos, aquelas ordens de serviço que estão fechadas. Basta eu alterar aqui de abertos para fechados, clicando em atualizar, e eu consigo visualizar somente as OS que foram fechadas. Inicialmente, para que eu possa começar a dar prestar um atendimento no nosso cliente, eu devo clicar aqui no botão Nova Venda. É nesse botão Nova Venda que eu consigo gerar um novo número de atendimentos. A partir desse momento, o sistema ele apresenta para mim, ele solicita que eu aponte quem é o funcionário que está atendendo o meu cliente. Então eu venho, seleciono quem é esse atendente, e a partir do momento que eu selecionei o atendente, apertando o botão Tab, ele pede para que eu selecione a placa do veículo.
Então, eu digito uma placa de um veículo qualquer, e no momento que eu dou um Enter, ele abre para mim um atendimento, ou perdão, o cadastro do veículo. E o cadastro do veículo é um cadastro bastante completo, porém, com apenas algumas informações obrigatórias. Não são todas as obrigações, as informações que eu devo preenchê-las. Nesse caso, eu tenho o número de chassi, que não é obrigatório, e aqui eu tenho a tabela FIP. Então, nesse momento, eu venho, digito qual é o veículo que eu estou fazendo o atendimento, aperto a tecla F5 para pesquisar, e o sistema vai buscar na tabela FIP quais são os modelos que eu tenho. Então, seleciono dando um Enter, coloco o responsável pelo veículo, a quilometragem do veículo, e no momento que eu vou apertando a tecla Tab, o sistema ele pede para que eu informe qual foi a última troca de óleo. Então, nesse caso, eu estou informando que a última troca de óleo desse veículo foi no mês 8 de 2012, quando ele estava com 124 mil quilômetros. Então, o software automaticamente calculou uma média mensal de 1.000 quilômetros por mês. E aqui, na hora prevista, apertando a tecla Tab sempre para percorrer os campos, né, pular de um campo no outro, eu informo qual é a hora prevista do serviço que vai ser realizado. Então, nesse momento, eu falo que vai ser apenas um serviço de troca de óleo, então eu vou colocar aqui 40 minutos. Informo a cor do veículo, informo o prisma de chegada, tipo de combustível, a quantidade de combustível disponível no veículo e a data prevista para a entrega do serviço e a data do retorno desse veículo. Quando a gente passa por esse campo data de previsão de retorno, nós estamos falando do retorno da empresa para o cliente. Ou seja, para que eu possa realizar o meu pós-venda. O que é o retorno do meu cliente? É aquele pós-venda onde eu vou buscar a satisfação do meu cliente, verificar se ele ficou satisfeito com o nosso atendimento, se ele teve alguma objeção, alguma reclamação a fazer desse atendimento. Então, a gente procura orientar os nossos clientes que é interessante que ele coloque, pelo menos, sempre 2 dias após a entrega do veículo. Então, dia 5/6/2013. Os demais campos não são campos de preenchimento obrigatório, mas caso eu tenha interesse de preenchê-los, eles estão à disposição para ser alimentados. Observações. Aqui é o campo onde nós colocamos as informações que o cliente nos passa. Não são observações pelas quais nós definimos que um determinado serviço que o cliente pediu e que deveria ser feito um adicional e ele não concordou, eu anotei. Não. Aqui são observações pertinentes ao atendimento. Por exemplo, o cliente solicita que o veículo seja entregue lavado. Por quê? Aqui, quem me pediu essa informação foi o cliente. Então, o registro dessa informação está feito no campo observações. Defeitos apontados. Aqui eu coloco o registro da solicitação do cliente. Troca de óleo, troca de filtro, troca de filtro de combustível, troca de filtro de ar. Avaria, capô riscado, porta amassada, vidro trincado. É nesse momento que eu registro quais são as condições do veículo e também é importante esclarecer que isso é opcional. Tá? Então, no momento que eu preenchi essa informação, esse cadastro do veículo, eu clicando no botão confirmar, ele pede para que eu vá já para o cadastro do cliente.
Então, aqui eu vou registrar o nome do cliente. Quando eu aperto a tecla Tab, após a digitação do nome no campo nome do cliente, ele vai abrir a pesquisa de clientes e vai procurar se existe esse cliente cadastrado aqui. Como ele não está cadastrado, aqui embaixo no grid, onde tem as linhas, está tudo em branco. Se eu apertar a tecla ESC nesse momento, ele pergunta se eu desejo incluir um novo cliente. Clicando em sim, ele abre para mim o cadastro do cliente. E a partir desse momento, eu começo o CPF dele. Vale lembrar que o CPF digitado incorretamente, ele não é preenchido. E os demais campos eu preencho de acordo com a minha necessidade. Na tabela de CEP, conforme eu digito o CEP, ele carrega para mim o endereço completo. E eu venho complementando somente o número. Passo por todos os demais campos até chegar no telefone principal, que é o telefone de contato do cliente. E-mail, que é muito importante. E o tipo de abordagem. O tipo de abordagem é a forma com que o cliente soube do nosso serviço, soube de como, quem divulgou a oficina para o cliente. Então, a partir desse momento, eu informo que ele veio através de uma indicação. E a partir daqui eu posso estar informando ao meu cliente um percentual de desconto máximo para que fique cadastrado no padrão, ou seja, independente se é peça ou mão de obra, eu tenho um desconto total sobre esses dois itens, ou então somente sobre produtos ou somente sobre serviços. A partir do momento que eu cadastrei o meu cliente, clicando no botão confirmar, automaticamente esse cadastro foi finalizado e clicando no botão fechar, ele já trouxe para dentro da ordem de serviço esse cadastro. Então, nesse momento, nós temos a abertura do atendimento do cliente, nós temos o cadastro do veículo registrado, o cadastro do cliente e o atendimento iniciado. O que é o atendimento iniciado? É o atendimento, o orçamento que é o primeiro passo, já com o seu número de registro, que é o 19651. A partir desse momento, eu começo a inserir todas as informações referentes àquele serviço que ele me pediu. Então, eu vou trocar o óleo do motor desse cliente, onde aqui eu tenho todos os registros do modelo de óleo. Aqui, na classificação TM, eu tenho o tipo de manutenção, onde as classificações C a T significam C de corretiva, T de preventiva e A de acessório. Então, estou trocando o óleo corretivamente. 4,5 litros. Vou colocar o filtro de óleo. Nesse momento, eu digito na descrição do item o filtro e informo qual é a aplicação do veículo. Nesse momento, ele pesquisou para mim quais são os filtros que eu tenho disponíveis em estoque. E eu fui lá e selecionei o filtro de óleo. Vale lembrar que na descrição do item eu tenho a prerrogativa de alterar essa descrição, sem considerar a alteração do cadastro. Posso fazer qualquer tipo de alteração na descrição, que o sistema está alterando apenas a ordem de serviço.
temos aqui nitropólen, que nós estamos trocando. E lembrando que neste campo aqui, código do produto, eu tenho a possibilidade de pesquisar todo tipo de produto ou serviço apertando a tecla F4. Nesse campo código do produto, eu entro com a descrição ou com o próprio código do produto. Então, eu coloco lá a descrição do item e o veículo, automaticamente o sistema vai carregar para mim o item que foi pesquisado. Vou voltar lá. Seleciono lá o filtro desejado, ou posso digitar, evidentemente, caso eu saiba de cabeça o código do produto, eu venho e digito automaticamente aqui no campo e ele carrega para mim o item. Os valores podem ser, evidentemente, alterados para maior ou a menor, certo? E tenho um pouquinho no campo, na coluna de código de serviço, quais são os serviços que estão cadastrados no banco de dados. Então, apertando a tecla F4 no campo de código de serviço, eu tenho lá todos os serviços que foram cadastrados na base de dados que já vem disponível no sistema. Digito lá, troca de óleo, ou apenas digitando óleo e apertando a tecla F5, ele já me traz no cadastro a mão de obra pela troca de óleo do motor, onde eu vou lá e insiro o valor desejado. E aqui nós temos agora o registro de um orçamento. Esse orçamento, ele, independente de ter o item no estoque, ele está registrado no sistema. Ele, evidentemente, pode ser visualizado na tela. Um segundinho, o sistema já está carregando. Onde aqui eu visualizo o cadastro do cliente, os dados do veículo, os produtos separados de serviço, né? Se as observações que foram apontadas pelo cliente e as condições de pagamento pela qual eu tenho disponibilidade de estar oferecendo ao nosso cliente. Uma vez visualizado esse orçamento, além de poder imprimir ou visualizar na tela, eu posso, evidentemente, encaminhar esse orçamento por e-mail. Então, eu registrando aqui no e-mail, eu posso digitar aqui o texto do e-mail, o orçamento que ele me solicitou. Quando eu clico no botão enviar, ele pergunta, caso eu digite um e-mail diferente daquilo que está no cadastro, ele pergunta se eu quero atualizar, mas se eu não quiser atualizar, automaticamente o sistema vai estar encaminhando esse e-mail. Então ele já se encontra na minha conta de e-mail o orçamento que foi encaminhado. A partir de agora, nós temos a seguinte situação. Eu tenho total orçado superior direito e tenho um total vendido de 0. Interessante nós observarmos que nessa tela
eu consigo enxergar qual é o meu custo desse atendimento. Então, de um total orçado de R$ 274,72, nós temos aqui R$ 75,71 de custo, ou chamado CMV, que é o custo da mercadoria vendida, em reais, R$ 75,71, ou CMV em percentual, que representa 27,56% do total desse orçamento. A partir do momento que o cliente ele concordou com esse orçamento, eu transformo esse orçamento numa ordem de serviço. Então, no momento que eu clico aqui no botão F2, aprovar os itens, ele pergunta se eu desejo aprovar todos esses itens. É importante lembrar que quando nós elaboramos um orçamento, pode acontecer do cliente receber um orçamento com diversos itens e ele aprovar apenas parte desses itens. Nesse caso, eu vou aprovar todos, mas caso o cliente ele não quisesse aprovar o orçamento totalmente, era somente eu colocar a data da aprovação em algum dos itens. Nesse momento, que eu aprovei o orçamento completamente, ele me perguntou quem é o mecânico que vai executar o serviço. E aqui eu posso apontar um ou mais mecânicos que vão executar. Então, como se trata apenas de uma troca de óleo, nós vamos confirmar aqui um único mecânico. E o sistema está me avisando o seguinte, olha, o estoque está abaixo do mínimo cadastrado ou insuficiente para venda de alguns itens. Então ele disse para mim que eu não tenho esse óleo de motor no meu estoque. E aí o que isso vai impactar? Num estoque negativo. Porém, o software ele tem a prerrogativa de solicitar, de permitir que você informe se você deseja controlar ou não o estoque. Nesse caso, o software está configurado para não controlar o estoque. Então, eu clico aqui em confirmar. E ele pergunta quem é o mecânico, evidentemente, que vai realizar esse apontamento. Então, uma vez informado aqui, como ele já está, eu apenas faço a edição dos valores de comissão que este mecânico vai ter de participação em cada um dos itens. Caio, você está me ouvindo? Tudo bem. Então, agora nós temos uma ordem de serviço aprovada. Nesse momento, eu tenho a seguinte situação. O software está configurado para não dar baixa no item que não tem disponível no meu estoque. Isso significa o quê? Que o primeiro item que está apresentando a quantidade em vermelho, ele diz para mim que não tem esse item disponível no estoque. Então, consequentemente, ele não foi aprovado. Então, para que esse item pudesse ser aprovado, evidentemente eu teria que selecionar um produto que contenha o item em estoque. Porque, caso contrário, o sistema ele não permite que você efetue a aprovação do item. Então, nós vamos selecionar lá. Uma quantidade, um produto que tem quantidade. E, evidentemente, vou conseguir fazer a aprovação porque o item possui quantidade em estoque. Então, nesse momento, eu informo qual é o percentual do funcionário, que pode ser apontado a comissão somente na ordem de serviço ou no próprio cadastro do funcionário. E eu tenho, evidentemente, a ordem de serviço aprovada. Então, nesse momento, eu consigo visualizar na ordem de serviço os itens que foram, consigo enxergar também as opções de pagamento que foi selecionado e a individualização
dos itens através da separação de produtos e serviços e, consequentemente, a minha política de garantia para que o cliente possa estar assinando. Então, nesse momento, uma vez que eu confiro a ordem de serviço, eu chego no momento onde eu vou realizar o fechamento dessa ordem de serviço. Então, nesse fechamento, eu vou fazer o quê? Eu vou informar para a ordem de serviço qual é a condição de pagamento. Então, eu clicando no botão F8, condição de pagamento, eu tenho a possibilidade de informar em quantas vezes o meu cliente vai realizar esse pagamento. E a partir daqui, eu efetuo o fechamento da ordem de serviço. No número do documento, eu procuro informar, e é importante para que posteriormente o financeiro da empresa possa conciliar com a administradora de cartão de crédito, qual é o recebimento pelo número do cartão. Então, nós sempre procuramos orientar o nosso cliente que no campo número do documento se deve informar os 4 últimos dígitos do cartão de crédito. Aqui informo a modalidade de pagamento, né, a bandeira, e aqui, nesse número da forma de pagamento, eu digito o número da autenticação que foi selecionada, que foi aprovada e emitido o cupom da máquina de cartão. 4 últimos dígitos do cartão e a autenticação. Então, nesse momento, quando eu clico em gerar títulos e sair, eu estou finalizando o atendimento. E aí, eu tenho 99% da ordem de serviço concluída, restando apenas o quê? A emissão da nota fiscal. Então, clicando nesse momento em nota fiscal, no botão nota fiscal, eu começo a produzir a informação fiscal dentro do sistema através da emissão da nota fiscal eletrônica, onde eu tenho apenas aqui na primeira nota os itens de peças e depois, clicando no botão nota fiscal de serviço, os itens, evidentemente, de serviços. Então, nesse momento, nós chegamos na finalização da nota fiscal, onde eu tenho os dados da nota fiscal prontos, e a partir desse momento, que a nota fiscal foi aprovada, eu consigo emitir o DANF e visualizá-lo completamente no meu sistema. Feito isso, eu tenho a operação de venda classificada de maneira fechada. Significa que a ordem de serviço poderá ser apresentada fechada. Eu tenho ela totalmente bloqueada, que ela não pode ser mais alterada. Evidentemente, salvo a autorização do administrador da empresa com o login e senha para que essa OS possa ser alterada. Então, nesse momento, eu tenho o atendimento finalizado e eu posso visualizar a ordem de serviço através da impressão do botão F10, juntamente com os pagamentos realizados pelo cliente. A partir desse momento, nós estamos concluindo a operação do atendimento do cliente. Caso eu tenha a necessidade de registrar alguma informação no histórico desse cliente, eu tenho o campo o histórico, que me permite, na data de hoje, registrar
uma possível reclamação do cliente. Esses registros eles podem ser sempre inseridos no cadastro do cliente e posteriormente ele fica armazenado para consultas posteriores. Então, a partir desse momento, tendo essa informação, eu finalizo o atendimento e consigo fazer o acompanhamento através de relatórios, né? Consigo visualizar o relatório da venda desta ordem de serviço, onde eu consigo observar, inclusive, quanto eu ganhei nessa ordem de serviço. Aqui nós vamos visualizar cada item com seus preços de custos apontados individualmente, considerando a margem aplicada e, principalmente, o valor oferido de lucro nesse atendimento. Só aguardarmos aqui o relatório carregar para visualizarmos essa informação. Apenas uma observação, o relatório está levando algum tempinho para ser impresso, porque nós estamos gravando esse treinamento e o software de gravação acaba influenciando um pouquinho na performance do desempenho do software. Mas, evidentemente, a gente consegue estar observando que o software realmente ele é bem rápido de utilização. E aqui nós conseguimos analisar essa venda. Então, a gente observa que o filtro de ar com o custo individual de cada um dos itens, evidentemente apenas o item de serviço, que não tem o preço de custo informado, mostra para mim que de um total de uma venda de R$ 434,79, a empresa ganhou R$ 311,52, certo? Porque o custo total da ordem de serviço foi de R$ 123,27. Então, nesse momento, eu consigo visualizar qual foi a minha rentabilidade sobre a ordem de serviço. E, evidentemente, consigo visualizar isso por período, por dia, por semana, por quinzena ou por mês. Feito isso, considerando que eu tenho todos os atendimentos registrados, no momento que eu chego no fim do dia, para finalizar o dia, eu clicando no botão fechamento de caixa, eu vou conseguir observar que as OS que foram atendidas no dia vão estar refletidas integralmente aqui no nosso relatório de fechamento de caixa. Então, temos aqui o fechamento, a totalização dos pagamentos da ordem de serviço que nós acabamos de realizar. Feito isso, concluímos o treinamento de hoje de elaboração de venda. A partir desse momento, que eu concluí o atendimento, eu consigo visualizar essa ordem de serviço no nosso site chamado queridocarro.com. Como nós fizemos uma ordem de serviço nesse exato momento, toda vez que você acessa o software no dia subsequente, o software carrega para dentro do portal queridocarro.com essa ordem de serviço. Entretanto, essa ordem de serviço ela ainda não foi carregada, mas eu consigo apresentar aqui, dentro do nosso software, o sistema que vai integrar essa ordem de serviço no portal. Então, clicando no botão utilitários, querido carro, só colocando a data de hoje, eu consigo enviar
essa ordem de serviço para o site. E feito esse processo, eu consigo visualizar no navegador a ordem de serviço que foi gerada no dia de hoje. Bastando apenas eu clicar na placa do veículo, basta que eu informe o código do cliente, que é o 41391, e pesquisar a ordem de serviço. É esse aqui, onde nós temos todos os itens que foram realizados na rede de oficinas onde esse veículo passou. Então, nós temos aqui a ordem de serviço que foi atendida, que foi registrada para esse veículo, e a rede de oficinas que receberam esse veículo para fazer a reparação. Observamos que em cada ordem de serviço, dentro do site, nós não conseguimos enxergar código de peça e nem valores, apenas o registro do atendimento de cada um dessas oficinas que fizeram o atendimento desse veículo. Então, uma vez que nós informamos o código da placa do veículo e o código de acesso, eu consigo visualizar no site queridocarro.com o histórico desse veículo. É interessante a gente abordar que o site ele serve justamente para apoiar a oficina de reparação a instruir o cliente a checar todos os serviços que ele fez através desse site. Porque o objetivo do site queridocarro.com é proporcionar para o cliente a total organização, o total controle das manutenções, para que ele não tenha aquela necessidade de ter que ficar guardando ordem de serviço, guardando cópia de nota fiscal, no momento que ele for vender o carro, para comprovar a procedência das manutenções. Basta ele utilizar a ferramenta queridocarro.com, que ele consegue apresentar todo o histórico de serviços e peças que foram aplicadas no seu veículo para poder garantir essa procedência. Feito isso, nós encerramos o atendimento desse cliente e garantimos ao nosso cliente a total informação produzida já dentro do site para que ele possa posteriormente estar consultando. Então, esse é o nosso treinamento de hoje. Espero que os senhores tenham entendido. Algum questionamento, alguma dúvida, estamos abertos, os microfones estão abertos ao esclarecimento das dúvidas. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima.